Bom, então vamos dar início à defesa do trabalho de conclusão de Isabelle Cândida Melo da Silva. A banca, né, os avaliadores convidados são a professora Daniele Silva Simões Borgiani. Obrigada, Dani, pela presença, por estar contribuindo com a avaliação do trabalho de Isabelle. Professor Lucas José Garcia, também muito obrigada, Lucas, por trazer teu olhar aí para contribuir com o trabalho dela. Ela fez com muito gosto, com muito afinco, e aí acho que a contribuição de vocês vai realmente complementar aí todo esse esforço que ela fez para o trabalho. Então, Isabelle, você tem 20 minutos para defender, para apresentar o seu trabalho para a banca, certo? Você pode transmitir sua tela se quiser, e a partir assim que você estiver pronta, a gente começa a contar o tempo, tá bem? Tá bom. Todo mundo consegue ver? Sim. Então, pessoal, o meu TCC é uma identidade visual para animação, e a ideia é inserir a essência da Era da Renovação, que é uma era da Disney, que eu vou entrar em detalhes um pouquinho mais tarde. A minha orientadora, claro, maravilhosa, Camila. E eu queria agradecer a todo mundo já pela participação e por estar aqui. Ai, que nervosismo. Então, esse trabalho uniu 3 paixões minhas, que é a identidade visual, a Disney e o cinema. E aí, em relação à identidade visual, apesar de ser uma coisa muito difundida, assim, a gente vê muito, assim, a gente está em contato com marcas o tempo todo, seja com negócios, com filmes, com casamentos até, e da padaria até grandes empresas como Coca-Cola, Apple, então todas elas têm identidade visual. E hoje em dia, principalmente, uma comunicação 360 graus precisa de uma identidade visual bem construída, porque ela vai para diversas plataformas, seja ela online ou não, e você ter uma identidade visual bem construída é essencial para você manter uma padronização, manter uma forma de... Ui. Eu não vi, o quê? Desculpa, câmera, Isabelle, né? te interrompi, era só para avisar que tua câmera estava desligada. Minha câmera, vou abrir. Obrigada. Aí, precisa dessa comunicação 360 graus, e é uma forma ideal de fazer isso, tendo uma identidade visual bem construída. Apesar de ser muito comum, é difícil fazer. Então, o intuito desse trabalho, além de construir a identidade visual para a animação de Elifas, é ajudar outras pessoas também a seguir uma diretriz e a identificar como fazer uma possibilidade de como fazer uma identidade visual. Outra coisa também é que a identidade visual, no caso da animação, é o ponto de contato principal. É o primeiro contato entre o espectador e a animação. E antes, nos cinemas, os cartazes e as marcas que estavam incluídas no cartaz era o primeiro contato do consumidor com aquele filme. E você olhava aquele cartaz e dizia, poxa, quero assistir esse filme. Porém, com essa mudança aí do digital, né, que agora a gente está vivendo essa era dos streamings, mesmo com essa mudança, ela continua sendo o primeiro contato. Porque no catálogo você vai ver lá a marca e o cartaz que você vai entrar em contato com esse filme, é o primeiro ponto de contato. Então, identidade visual é muito importante e é uma coisa que eu particularmente gosto muito, e foi por isso que eu decidi escolher esse tema para o TCC. Fora isso, temos a Disney, que, além de ter uma memória afetiva para mim, ela é muito importante, ela tem influência mundial, ela tem uma unicidade em estilo, tanto que quando você vê uma animação bem feita, mesmo que sendo de outro estúdio, você fala, poxa, parece coisa que a Disney faria. Então, ela é muito única, assim, no estilo dela. E ela se mostrou, assim, um excelente material, assim, de análise. E aí, sem falar na qualidade da animação, que é maravilhosa, e a comunicação visual como um todo, já que ela consegue te fazer assistir os filmes
te levar para o parque e ainda fazer que tu comprar um monte de coisa, desde o chaveirinho até um copo e qualquer outro material promocional. A Era da Renovação foi a era dentro da Disney que foi escolhida. A Disney tem diversas eras e 7 delas são de filmes, longas metragens animados. E aí o recorte que eu fiz foi essa Era da Renovação. Por ela ser atual, ela vem de 2009 até agora. E ela possui 13 títulos. E aí são temas variados de família, amizade, enfim, relacionamentos, sentimentos que, como é um público voltado para criança, geralmente, né? Eles vêm fazendo esses temas, assim, vêm apresentando esses temas de uma forma leve e descontraída, e mesmo assim, servindo com um propósito de ensinar, enfim, acho bem legal. Além disso, ela ainda é a mais lucrativa. Então, tem 2 filmes da Era da Renovação que estão entre os 30 filmes mais lucrativos do mundo. Tipo, na mesma lista de Titanic, por exemplo. Então, assim, que é Frozen e Zootopia. E aí, eles ocupam essa posição aí nos 30 filmes mais populares e lucrativos do mundo. E aí foi por isso que a gente escolheu eu e Camila, escolheu a Era da Renovação. Como objetivo é criar essa marca para a animação de Elifas, que é Such Great Heights, é importante a gente saber sobre o que é animação. Então, o curta tem o objetivo de ressaltar a importância do som na construção da animação. E aí ele vai explorar alguns temas como cromestesia, que é a capacidade de algumas pessoas que têm de visualizar cores de acordo com os sons que elas vão ouvindo. E aí ele vai usar esse tema da cromestesia para ressaltar essa importância da construção narrativa do som, né, na animação. E aí conta a história de uma menina que ela vai se iniciar no processo aí vai iniciar no grupo dela, e o objetivo dela nada mais é que pular do prédio mais alto da cidade e chegar ao chão em segurança. Bem light, assim, bem levezinho a iniciação. E aí, para ela percorrer esse caminho aí, chegar em segurança no chão, ela vai utilizar algumas ferramentas de esportes radicais, como paraquedas, como a tirolesa, e ela vai fazer essa queda e o objetivo é chegar ao chão em segurança. E durante a narrativa, né, durante a animação, várias cores vão aparecendo para representar a cromestesia. E essa narrativa ela é inspirada na música da Caitlin Hova, do mesmo nome, né? Such Great Heights. E ela, inclusive, é uma pessoa que tem cromestesia, então ela consegue ver os sons. E aí, o visual dessa animação vai ser inspirado na estética do Vaporwave e dos anos 80. E eu vou explicar para vocês em breve. Mas basicamente é isso. Para a execução do trabalho, eu usei a metodologia de design, eu usei Rezende e Weller, e aí eu vi as similaridades e adaptei essas metodologias para poder desenvolver o trabalho. E aí eu dividi o trabalho em 3 etapas. A primeira seria o que o Rezende fala sendo como plano diretor, e o Weller fala como condução de pesquisa. E aí, nessa etapa, eu vou fazer análise das marcas, análise dos pôsteres, na verdade, como a marca é aplicada nos pôsteres, e uma análise sobre a estética para facilitar utilizar os 2 conceitos na aplicação da marca. E aí a segunda etapa, que é definida por Weller como classificação de estratégia, definir diretrizes, definir os símbolos e escolher os elementos visuais que vão ser utilizados, quais são os elementos visuais que serão utilizados para representar as diretrizes que a gente vai ver juntos aqui. No caso dessa etapa, Rezende acredita que está inclusa na primeira, mas aí eu dividi para ficar mais fácil. Na terceira etapa, a gente vai fazer a criação da linguagem visual, que é defendida por Rezende, e design de identidade por Weller. E aí, esse fica o desenvolvimento da identidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper, que eu não estou vendo vocês.
Então, na etapa 1, a gente vai fazer as análises das marcas e dos pôsteres e da estética Vaporwave. A análise. Eu peguei todas as marcas e aí eu utilizei os princípios visuais de Vogue para poder direcionar o meu olhar para os elementos para poder fazer essa análise. E aí a gente dividiu em forma, cor, textura e tamanho. São os 4 elementos visuais propostos por Vogue. Além disso, eu vi o símbolo também, que algumas marcas tinham alguns símbolos, e aí eu decidi colocar também. Nas marcas, a gente fez a análise uma por uma. Eu fico falando a gente, Camila. Eu fiz a análise uma por uma e fui identificando algumas similaridades. No caso da princesa e o sapo, a gente viu formas geométricas e sinuosas, cores, a gente foi selecionando todas as cores que tinham e fui fazendo isso com cada marca. A princesa e o sapo, Enrolados, o Simpu, Frank Winnie, Detona Ralph, Frozen, Operação Big Hero, Zootopia, Moana, todas as 13 marcas dos filmes. E aí, observando cada um desses, a gente chegou na diretriz, e aí eu vou citar alguns aqui, que eu acho mais importante, assim, os mais importantes de citar no momento, que é Frozen, porque uma coisa percebida foi que as marcas se utilizavam do próprio nome para poder representar ele, fazendo relação com a narrativa. No caso de Frozen, por exemplo, a textura utilizada, o elemento visual utilizado, textura no caso, foi a textura de como se a letra estivesse congelada. E aí que faz referências tanto aos poderes da Elsa quanto o próprio nome, né, Frozen, congelado, a tradução. E aí foi possível identificar, por exemplo, na marca de Encanto, que se utilizava degradê, que assim como é utilizado em Frozen, é utilizado em Raya, é utilizado em Zootopia, em Moana. Então, essas similaridades foram sendo identificadas e sendo elencadas em cada uma dessas análises individuais, que a gente utilizou Vogue, para poder gerar as diretrizes. Além disso, como eu falei, a estética Vaporwave foi utilizada. E aí a gente também fez um mood board para poder identificar quais são as cores que mais se repetem, a estética, e identificar como isso funciona. E aí, também utilizando os elementos visuais, foi elencado cor, forma, textura e tamanho, e para poder gerar, para a gente passar para a segunda etapa, que era a etapa das diretrizes. E aí a gente entrou na segunda etapa. Nessa segunda etapa, que a gente tem como definir diretrizes, definir símbolos e escolher elementos visuais. Nessas diretrizes, eu coloquei todas as diretrizes de cada um deles. Os aspectos narrativos, as diretrizes Disney e as características Vaporwave, para poder gerar os elementos que eu iria utilizar no desenvolvimento da marca. E aí, nas diretrizes da Disney, foi possível que ele identificar que todas as marcas utilizavam palavras pequenas ou frases curtas, e aí tinha um destaque muito grande tipográfico e representava os aspectos narrativos. Tanto os elementos visuais, ele tanto utilizava de elementos visuais para representar esses aspectos narrativos, quanto também os símbolos. E aí, os elementos visuais, a cor, forma, tamanho e textura, eram todos voltados para isso, assim como os símbolos também, que normalmente eram integrados ou substituindo uma letra da palavra. E aí, em relação à característica Vaporwave, foi percebida uma alta saturação nas cores, o uso excessivo assim, de rosa, azul e roxo, formas retas e geométricas, muitos glitches, pixelização,
uma vibe muito futurística, assim, anos 80, sabe? Um padrão, textura quadriculada e muito degradê, assim como observado também na Disney. Aí, os aspectos narrativos que eu selecionei para a gente destacar na marca foi a questão da... A gente percebeu, né? Cidade tópica, que seria a narrativa, estaria o cenário da animação. Uma sensação de perigo e diversão ao mesmo tempo, já que ela estava pulando e ao mesmo tempo se divertindo ali naquele processo. As ferramentas radicais, né, o paraquedas e a tirolesa, eram essenciais também. E a questão videogame, que aí vai um spoiler. No final da animação, quando a personagem principal chega no chão, que seria o objetivo final dela, você percebe que, na verdade, a gente se trata de um videogame e uma outra personagem está jogando esse jogo. E aí, esse elemento aí ficou também como sendo um dos mais importantes, assim, nos aspectos narrativos. Dessas diretrizes, algumas foram escolhidas para o projeto. E aí, eu contemplei todas as diretrizes identificadas na Disney, utilizei algumas do Vaporwave, eu tirei algumas para não ficar muita informação, e dos aspectos narrativos, eu tirei a questão do perigo e diversão. Mas todo o resto foi contemplado. E aí, fui para a etapa 3, a tão esperada etapa 3, que era do desenvolvimento da identidade visual, que é o objetivo do trabalho. E aí, eu voltei para aquele mood board e eu pensei, eu vou começar pelas cores, vou identificar essas cores aí e vou selecionar essas cores, porque aí eu posso ver aí uma forma de fazer o trabalho. E aí, com certeza, sim, em peso, o azul e o rosa estavam presentes, assim como o roxo. E aí eu peguei o azul e o rosa e utilizei esses tons aplicando na marca. Eu fiz um degradê, diretriz identificada tanto na Disney como no Vaporwave. E aí fiz uma paleta complementar para constituir as aplicações na animação e nos materiais que forem que forem ser desenvolvidos. E aí eu procurei tipografias e eu encontrei essa, Promenade Demi Chang. E ela tem uma... Eu queria demonstrar essa personalidade rebelde da personagem, que uma pessoa que pula de um prédio não é normal, né? E incorporar um estilo de rua que é muito presente assim em ambientações da Vaporwave e nessa estética de animação aí que ele escolheu para ser a estética dele da animação. E como tipografias complementares, eu escolhi a Evogria, porque ela é simples, apesar de ser muito simples, ela tem formas rígidas e ela tem uma presença muito forte. E a Gotham para textos mais longos, por ser mais fácil de ler e para complementar essa identidade. E aí a marca ficou assim. Essa primeira, a tipografia utilizada, essa Such Great, foi a que eu citei anteriormente. E eu tentei aplicar alguns conceitos da animação, que eu vou detalhar daqui a pouquinho. E para a construção do Heights, que até então não é uma tipografia, eu vou explicar para vocês bem direitinho daqui a pouquinho. Os conceitos utilizados foi o paraquedas, substituindo uma letra, como foi apresentado na diretriz da Disney. E aí eu fui aplicando vários conceitos narrativos dentro dessa marca. E aí eu coloquei a tirolesa, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas a tirolesa aqui, e aqui tem uma varanda, aqui tem uma multidão, que em teoria está esperando ela aterrissar para comemorar. Janelas de prédio, torre de comunicação e até uma casinha aqui. Nessa construção do Heights também, eu vou até passar aqui para vocês verem, eu construí um mood board de várias tipografias diferentes e para poder construir, a gente queria uma coisa, a gente que eu falo agora, eu e Elifas, queríamos algo com personalidade. E cada letra foi desenhada e eu queria dar um destaque especial para essa Glitch City, que foi a tipografia
que a gente escolheu assim para seguir esse caminho. E aí, além desses detalhes narrativos que eu inseri, eu tentei dar uma alongada nessa fonte, nessa tipografia, para dar realmente aquela cidade, aquele aspecto de megalópole, sabe, que cresce verticalmente. E aí, a aplicação do degradê, a parte mais escura, justamente porque as partes mais altas geralmente são mais iluminadas do que a parte de baixo. E a gente queria fazer essa crítica social também, mesmo que o tópico ainda tenha uma crítica, sabe? E aí, algumas tipografias foram escolhidas, a gente queria terminar mais rígidos e mais alongadas, como essa Raira, sei lá. E isso foi aplicado dessa forma. E aí eu trouxe algumas questões também técnicas para ajudar, facilitar na aplicação, né? E aí eu defini uma área de proteção. O X, no caso, seria a altura do paraquedas, da parte aberta do paraquedas. E aí seria a proteção mínima. O ideal é que tenha mais, mas no mínimo essa proteção teria que ter. E aí algumas especificações foram feitas dessa forma, como versão monocromática, eu coloquei algumas cores. A marca pode utilizar todas as cores presentes no manual, mas aí eu listei essas como sendo as principais. E a redução mínima, que é 25 pixels, porque mantém ainda uma leitura, e apesar de não ter todos os elementos certinho, o mínimo seria essa. E é isso, fase concluída com sucesso, que é a frase que vai aparecer no final da animação de Elifas. E só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui me ouvindo. Bom, parabéns, Isabelle, obrigada. Se apresentou em exatos 20 minutos cravados, eu já estava... Eu treinei, gente, eu treinei. Bom, então, vamos dar início à arguição da banca. Sinceramente, Dani e Lucas, não lembro agora quem seria primeiro, porque no caso não temos convidado externo e não lembro de ter definido quem é o primeiro e o segundo avaliador. Vamos por ordem alfabética, então. Vamos! Então, vamos começar ouvindo, primeiro agradecendo os dois por terem aceitado avaliar o trabalho de Isabelle, estamos muito agradecidos por isso, para complementar aí com essas observações. Então, vamos passar a palavra para a professora Daniela Simões Borgiani, que vai dar início à arguição agora. Tá bom, obrigada pelo convite, Isabela e Camila. Fiquei muito feliz de ver o trabalho, de ler. Né? Antes de mais nada, parabéns por essa etapa. A gente sabe que não é fácil, todos passamos por isso. E espero que você consiga galgar outras etapas futuramente. Ai, obrigada. Eu fiquei muito feliz de ler teu trabalho, Isabela, porque eu já atuei na área, né, de identidade visual também, já atuei na área de gráfico, trabalhando em editora, mas faz tempo que não atuo mais, você deve saber. No campus eu dou aula na área de moda. Mas é muito bacana a gente ler uma coisa que a gente entende, né, apesar de não estar dentro da área, e ler de uma forma muito tranquila. O seu texto, para mim, ele foi bem linear, muito didático. É um texto longo até, que poderia ser um pouco menor, né, mas foi tão bacana porque está longo, porque você detalha muito as análises, detalha muito todo o processo, essa fase da Disney que você coloca. Então, na verdade, eu não tenho, a princípio, nenhuma arguição para o seu trabalho. São só comentários muito positivos. Eu tomei nota aqui de algumas coisas que me chamou muita atenção, sua maturidade na análise. Eu imagino que tem muito aí do dedo da orientadora dizendo bota isso, bota aquilo, né, para dar esse caminho, mas que ficou muito bem embasada. Né? Não é à toa que o resultado também está muito amarradinho. Para mim, visualmente, ele está muito bem resolvido. Seu trabalho, para mim, demonstrou um primor muito grande. Eu não sei em quanto tempo você fez, mas assim, é nítido essa dedicação que você teve no trabalho. Vou chorar. Calma, ainda tem Lucas, vai que Lucas detona, né? Acho que não, mas sei lá. Aí eu choro de novo. Chora duas vezes. Tem uma coisa para você corrigir. Certo. Meu nome na folha de assinatura lá que você vai substituir na versão final, tá errado, certo? Aí depois você corrige lá, sem problema, acontece. Tá bom. E, no mais, em relação ao seu projeto em si, né, a identidade visual lá que você propõe,
eu fiquei muito encantada também com o primor que você faz essa tipografia que você propõe do Heights. Eu sei que tem referências ali que você usou, mas esse detalhe de botar a tirolesa, de botar as janelinhas, eu acho que deu um diferencial único. É um trabalho de designer, de fato, né? Porque podia só pegar uma tipografia, botar lá uma cor, dar uma puxadinha, fazer uma coisa mais simples. E ali, nitidamente, a gente vê um trabalho primoroso. Né? Então, assim, tanto no texto como no resultado final do projeto, eu acho que eles atendem muito bem ao que a gente espera de um designer se formando para o mercado. Ai, No obrigada. mais, parabéns. Obrigada, obrigada. É isso. Obrigada, Dani. Muito obrigada. E agora vamos então passar a palavra para o professor Lucas. Fique à vontade, Lucas. Boa tarde, pessoal. Obrigado Boa pelo tarde. convite, Camila. Boa tarde, obrigado pela confiança. Eu concordo, sim, com a Bergiane. A redação muito boa. Queria te parabenizar pelo texto, sim, a clareza. Parece extinção de linguiça ficar falando disso, mas é importante destacar quando o texto tá bem feito e tal, porque isso, infelizmente, não é a realidade, assim, da maioria dos trabalhos, né? Eu fiz algumas anotações no PDF, depois eu vou mandar para vocês. E aí depois você vê com a Camila o que é pertinente incorporar no trabalho ou não, mas fica a critério de vocês. Vou focar mais no desenvolvimento ali, no resultado, assim, o que eu achei. Teve uma coisa que eu reparei também, que eu acho que depois vocês podem ver, que no título você fala que vai desenvolver identidade visual para animação, mas tem lugar que você fala que é curta animado, produção audiovisual, curta-metragem, aí eu acho que é legal padronizar. Certo. A sua análise ficou muito boa, é uma parte extensa assim do trabalho, mas depois você faz aquela figura 19, que você sintetiza todas e coloca uma ficha embaixo de cada marca, né? E aquilo fica muito bom, é esse tipo de síntese que a gente espera dos nossos alunos, né? Você pegar uma imagem, um diagrama, que nem você fez da metodologia, que você trouxe no trabalho escrito, trouxe na apresentação. É isso que tem que fazer. Ficou muito bom, ficaram muito boas as suas sínteses. Acredito até que já é uma contribuição legal do seu trabalho a figura 19, né? Eu acho que assim, você até pode ser citada, você já fez um levantamento, um filtro, uma análise que outras pessoas podem fazer outros trabalhos a partir daquilo. Mas aí, até ali, toda a análise que você fez, achei que foi perfeito. Uma coisa que fica visível naquela sua figura, né? O degradê e as texturas. Na época que eu estudei design, era um pecado, assim, você usar um degradê numa figura, né? Numa identidade visual. E, assim, esse material vai para mídia digital, vai para uma embalagem, vai para mídias que suportam degradê, textura, tudo. E nesse sentido, o seu resultado também está perfeito, não vejo nenhum problema. Mas o que eu percebi se a gente pegar a identidade que você desenvolveu e colocar naquele painel, ela se destaca por causa dos elementos, né, que você utilizou, da estética que você utilizou como referência. Ela não, a partir daquela análise, eu não imaginava que você ia chegar nesse resultado. Isso me surpreendeu um pouco. Mas para mim também não ficou muito claro se a ideia da animação que vai ser desenvolvida é como se fosse uma animação da Disney ou se foi simplesmente um ponto de partida, né, a sua inspiração, essa era da Disney e tal. Porque também todas as marcas da Disney, elas têm escrito Disney em cima. E aí você não colocou, então eu entendi que era um ponto de partida, assim, uma inspiração, né? Mas não que Isso. era como se fosse da Disney, assim. Olhando a identidade no trabalho, ela está equilibrada. Eu acho que ela tem muitos elementos que não são comuns, assim, utilizar a identidade visual, mas se o objetivo era esse, não é um problema. Mas quando eu vi na apresentação ela em escala, quando eu vi o manual da marca também não reparei isso. Eu achei que o S parece um pouco mais pesado, o S e o E ficam mais pesados na redução, e o S fica muito limpo.
até embora você tenha eliminado o glitch, no H e no E eu vejo um pouco do glitch, né? E a iOS ficou muito limpinho comparado com os outros. Mas sim, eu nem acho que é uma coisa que você deva mexer. Acredito que o TCC a gente acaba e daí faz a apresentação e apresenta. A gente nunca dá aquele tempo, assim, uma semana, uns 10 dias para descansar um pouco o olho e voltar. Mas mesmo se você fizesse isso, daqui um ano você vai olhar o seu TCC e seus trabalhos de faculdade, você vai enxergar várias coisas que agora você não vê. Daqui 5 anos você vai olhar, você vai falar, eu não acredito que eu fiz isso, porque você já vai estar num outro nível, né? Mas são coisas que é legal depois você descansar um pouco o olho e dar uma analisada, tal, que você já vai enxergar alguns detalhes. Uhum. Assim, era mais ou menos esses comentários que eu tinha para fazer. Realmente acho que o trabalho está muito bom. Em todos os tópicos assim que você avançou, né? É importante destacar a questão das suas sínteses visuais, assim. Acho que é um caminho que a gente tem que adotar cada vez mais. Quando você fala do briefing, eu sugiro você citar um autor de design, tem uma nota de rodapé que você explica o que é briefing, né? Tem o Peter Phillips, que tem um livro chamado Briefing, inclusive. É muito acessível esse livro. Acho que é melhor do que citar o que significa a partir de um dicionário, alguma coisa assim. Mas, assim, tem um detalhezinho ou outro que é coisa muito simples, que daí eu mando para você e para a Camila. De qualquer forma, parabéns pela defesa no semestre remoto. São poucos os sobreviventes, né? Sim. E acho que merece parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada. Ai, que bom, Lucas, Dani, muito obrigada. Muito pertinente, sim, coisas aí que a questão da definição de briefing, muita coisa aí para a gente conversar, né, Isabelle, e refinar aí o trabalho. Você quer falar alguma coisa, Isabelle, sobre o que a professora Daniela e Lucas comentaram? Senão eu vou chorar. Não, tô brincando. Então... Eu queria agradecer, principalmente, né? Mas queria falar em relação às letras, que foi uma coisa proposital. As letras possuem larguras diferentes uma da outra, porque a ideia, como era representar a cidade, uma cidade utópica, ela tem prédios de formatos diferentes. Então, a ideia tinha sido essa, a princípio. A de realmente deixar uma mais pesada, uma mais fina, uma mais... para justamente dar essa... Entenderam, né? Mas, assim, agradeço muito, muito, muito por vocês estarem aqui e por vocês estarem dividindo também o conhecimento de vocês comigo. Só isso. Bom, então, vou fazer uma fala rápida aqui para a gente seguir para o próximo passo da avaliação do seu trabalho. Mas eu queria comentar alguns aspectos. Primeiro, que eu acho que eu fui uma orientadora que ofereci mais dificuldade à Isabelle do que o normal. Porque ela chegava e dizia, mas professora, olha, vai ser assim, assim. Mas olha, na identidade visual, imagina, isso vai ter que ser reduzido. E como é que isso vai ficar? Até que ela foi trazendo toda essa perspectiva que o próprio Lucas colocou. É algo que vai estar numa ferramenta digital, isso vai estar na animação e não tem outros propósitos de aplicação que normalmente as identidades visuais têm, esse tem um propósito específico. Essa questão da inspiração na Disney também, que ela quis muito, né? Mas eu vou me inspirar, foi realmente uma inspiração para ela. Ela queria, como era uma referência de uma boa identidade visual, a Disney para ela gostaria de, já que é para uma animação, usar a Disney como referência para que a dela também fosse tão boa quanto. O sentido do propósito dela era esse inicialmente. Olha, mas cuidado, a gente tem que focar. Eu quero trazer ela o pé no chão, e ela voando aí, mas foi muito bom passar por esse processo com a Isabelle. Agradeço a paciência com toda a minha chatice em todo o processo. Fui muito chata com ela até a conclusão, mas foi muito bom e estou muito feliz de vê-la concluindo aqui, certo? Também falar um pouco, nessa minha fala, vou falar um pouco do Elifas. Elifas é um aluno do curso também, e Isabelle também teve a motivação de fazer do trabalho dela, fazer com que o resultado do trabalho dela pudesse ser aplicado no trabalho de conclusão de Elifas, que também é aluno do curso, está fazendo, enquanto seu TCC é essa animação, né, que foi a que ela fez a identidade visual. Então, eu gostei muito quando ela trouxe essa proposta de fazer essa integração do trabalho dela, tendo uma utilidade de aplicação no trabalho de um outro colega.
E aí a Elifas está aqui, queria, apesar de eu ter dado um carãozinho no início, mas queria agradecer aí, Elifas, por ter topado quando eu disse, mas faça o briefing com ele logo, mas diga ele que define isso logo. Mas é isso, gente. A todos que estão presentes assistindo a Banca de Isabelle, eu agradeço a presença. Só você que tem a agradecer, Elifas. E aí, Lucas, Dani, vocês se incomodam de a gente ir para um outro link, já que tem muitos convidados, eu não vou ter o contato de todos, pode ser? Isso, vamos para outra sala. Pronto, eu vou enviar o link para vocês e se vocês puderem, a gente desliga a câmera e microfone nessa chamada e fica na outra, tá bom? E a todos os demais presentes, em breve retornamos, a gente vai discutir e traz o resultado da avaliação de Isabelle, tá bem? Obrigada. Obrigada, gente.
Olá, boa tarde a todos. Retornamos aqui, eu ia dar um tempo para esperar Lucas e Dani entrarem, mas foram super rápidos também. Então, gente, a banca se reuniu, conversamos sobre o trabalho de Isabelle. Todas as questões que foram colocadas pela banca vão ser avaliadas com muito carinho, ou as observações, né, que o Lucas falou que vai mandar, tudo que Dani falou, a gente vai observar tudo com carinho para entregar bem refinadinho esse TCC para a conclusão do curso de Isabelle, para dar entrada no pedido de colação de grau, né, Isabelle? Com certeza. E sobre o seu trabalho, a avaliação do seu trabalho foi unânime na banca, tanto a professora Daniele, o professor Lucas e eu concordamos que o seu trabalho merece 10 e você está aprovada com a nota 10. Viu? Parabéns pelo desempenho, parabéns pelo esforço, pelo desempenho durante todo esse processo. E um parabéns a mais por você ter se desafiado a concluir com êxito um trabalho num tempo mais curto, em semestres diferentes, né, encurtados aí nesse calendário acadêmico. Tudo que você propôs, que disse, mas eu quero fazer, eu vou fazer, professora, vai dar certo, confia em mim. E eu estou muito feliz de ter confiado em você. Obrigada por ter também confiado em mim como sua orientadora. Estou muito feliz. Parabéns, é todo mérito seu, o seu resultado, e esse 10 é bem seu, para comemorar muito. Né? Obrigada. Você quer falar alguma coisa? Só agradecer. Dani, Lucas. Só agradecer, gente. Muito obrigada, de verdade. Ainda bem que a gente te fez chorar de alegria, né? Né, Lucas? Ai, meu Deus. Pois, muito obrigada, Dani e Lucas, de verdade, pela avaliação, por terem deleitado sobre o trabalho dela, ter dado toda essa atenção para essa avaliação. E por ter avaliado em tão pouco tempo, né, gente? Muito obrigada por isso também. Muito, bem lembrado, Isabelle, bem lembrado. Ai, isso. Meu coração. Lucas, Dani, querem falar alguma coisa? Não, só dar parabéns, agradecer de novo, né, pelo convite e a confiança também, e desejar para você um caminho de muito sucesso aí na sua carreira. Obrigada. Você está terminando de fato, né, agora. E aproveite, aprimore, como o Lucas disse, depois você vai olhar e dizer, ai meu Deus, mas podia ter sido assim, não é que o dia agora tá ruim, não tá, de jeito nenhum, senão você não teria 10. Mas vai ser outro momento, outra maturidade, outras tendências de mercado que vão mudando, como o degradê, que também não tinha na minha época, que o Lucas bem falou, aí eu, como assim? Mas entendi, né, e tanto é que a gente nem tirou ponto por isso, tá bem coerente. E é isso, você fez um trabalho muito bacana que sirva de exemplo para outros alunos de PGD. Ai, obrigada, gente. Também parabéns novamente, Isabelle. A Camila contou um pouco sua trajetória no PGD1, no PGD2, como é que foi. E assim, é uma coisa a gente sabe que é possível. E só que infelizmente é a exceção, não é a regra, né? Então, parabéns pela sua trajetória, pelo seu resultado. Agora Obrigada. aproveita para comemorar e sucesso para você no seu futuro. Ai, obrigada. Ai. Que bom. Parabéns. E vamos encerrar aqui a banca de defesa de conclusão do trabalho de Isabelle. E é isso. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Isabelle. Eu passo a gravação para você logo que chegar no meu e-mail, tá bom? Tá bom, obrigada. Dani e Lucas. Obrigada a todos. todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Isabelle. Eita, saiu. Deixa eu parar de gravar aqui.